Eu tinha uma família estável, até me apaixonar pela mulher do meu trabalho. O ar-condicionado do aeroporto de Dubai tem um cheiro específico, uma mistura de perfume caro, desinfetante hospitalar e o medo indisfarçável de quem está prestes a cruzar uma fronteira da qual não se volta. Eu olhava para o meu reflexo no vidro da fachada, a aliança de ouro no meu dedo anelar brilhando sob as luzes de LED como um farol de aviso. Sou casado há 12 anos com a Juliana. Temos uma casa com jardim em Alphaville, 2 filhos que são a minha vida e uma rotina que, embora morna, é o meu porto seguro. Mas ao meu lado, ajustando a alça da mala com uma elegância que me desarmava, estava a Helena. Helena, a diretora de marketing que entrou na empresa há 18 meses e que desde o primeiro bom dia transformou o meu escritório em um campo minado de desejos reprimidos. Ela também é casada. O marido dela, um engenheiro bem-sucedido, é o tipo de homem que aparece em fotos de porta-retratos sorrindo, sem saber que a esposa carrega nos olhos uma tempestade que eu sou o único capaz de ler. A nossa viagem de negócios não era apenas para fechar um contrato de logística internacional. Era o cenário perfeito para o desastre que vínhamos cozinhando entre planilhas e reuniões de diretoria. Durante o voo de 14 horas, o silêncio entre nós foi mais barulhento do que as turbinas do Airbus. Nossas mãos se roçaram uma única vez, ao dividirmos o apoio de braço, e a descarga elétrica foi tão violenta que precisei fechar os olhos e fingir que dormia para não beijá-la ali mesmo, a 10.000 metros de altitude. Eu sentia falta de algo que não sabia descrever até conhecê-la. Uma paixão que parecia adormecida há décadas. Uma fome de ser visto não apenas como pai ou provedor, mas como um homem capaz de incendiar e ser incendiado. Chegamos ao hotel, um arranha-céu de luxo onde as paredes de vidro davam para o Golfo Pérsico. O mormaço lá fora era sufocante, mas dentro do saguão, o frio era calculado. "Te vejo no jantar, Arthur", ela disse com um tom de voz que não aceitava recusas. O dilema começou a me corroer enquanto eu desfazia a mala. Eu olhei para a foto da Juliana e das crianças no meu celular e senti um soco no estômago. A estabilidade da minha família era o meu castelo, mas Helena era a fresta por onde a luz entrava. Eu estava dividido entre ser o homem que todos esperavam que eu fosse ou o homem que eu descobri que era quando estava perto dela. O jantar foi um exercício de tortura psicológica. Entre taças de vinho e discussões sobre o contrato, nossos olhares se cruzavam com uma intensidade pecaminosa. Helena estava deslumbrante em um vestido de seda escura, e a tensão sexual entre nós era tão palpável que eu tinha a impressão de que os garçons podiam senti-la. Falamos sobre nossas vidas, sobre como o casamento, às vezes, se torna uma empresa de manutenção de rotinas e como a paixão se torna um artigo de luxo que paramos de consumir. Foi quando ela soltou a bomba. "Arthur, eu não aguento mais fingir que as segundas-feiras no escritório são apenas sobre trabalho." Antes que eu pudesse responder, o meu telemóvel vibrou. Não era uma mensagem da Juliana, era um número desconhecido. Uma foto nossa, tirada no aeroporto, em um momento em que nossas cabeças estavam próximas demais, parecendo um beijo que não aconteceu. Abaixo, a mensagem: "Dubai é pequena para quem sabe olhar. O contrato não é a única coisa que está em jogo aqui. Me encontre no bar do terraço à meia-noite, se não quiser que essas fotos cheguem ao RH e aos seus cônjuges." O suor frio desceu pela minha espinha. Chantagem. Alguém da empresa estava no mesmo voo ou alguém nos seguia. O segredo que nem tínhamos consumado já tinha um preço. Olhei para Helena e vi que ela também olhava para o próprio celular com o rosto pálido. O nosso grande dilema agora tinha um terceiro elemento: o medo da ruína total. Tínhamos 2 opções: recuar, subir para nossos quartos separados e viver o resto da vida sob a ameaça de um chantagista, mantendo a farsa da estabilidade familiar, ou nos entregarmos de vez, chutando o balde das convenções e enfrentando as consequências juntos. O baralho da vida tinha sido embaralhado de forma cruel. Subimos para o andar dos quartos em silêncio absoluto. No corredor, paramos diante da porta dela. O corredor era longo, atapetado, um túnel de decisões sem volta. "O que a gente faz, Arthur?" ela sussurrou, a voz embargada. Eu a prensei contra a porta, sentindo o calor do seu corpo e a urgência do meu próprio desejo. A chantagem era um perigo real, mas a ideia de perdê-la, de voltar para a minha vida morna e nunca saber o que era o toque dela, parecia uma morte em vida. Eu tinha 12 anos de história em uma mão e uma promessa de ressurreição na outra.
A parte 1 dessa jornada termina com a minha mão na maçaneta da porta dela, o telemóvel vibrando no bolso com mais uma ameaça, e o coração batendo com a força de um condenado que acaba de descobrir que a porta da cela está aberta. Dubai estava iluminada lá fora, um deserto de vidro e ambição, e eu estava prestes a decidir se o preço da minha paixão valia a destruição de tudo o que eu chamei de lar. Edith. 1. Para quem perguntou, eu sou o diretor de operações. O chantagista provavelmente quer o meu cargo ou uma fatia da comissão do contrato que viemos assinar. Edith 2. Helena me confessou que o casamento dela já acabou emocionalmente há anos, mas eles mantêm as aparências por causa dos negócios da família dele. Edith 3. Acabei de ver um vulto no fim do corredor. Acho que estamos sendo vigiados agora mesmo. A tensão é insuportável. À meia-noite no terraço e a face do chantagista sob o céu de neon. O bar do terraço, no 608º andar, parecia uma ilha flutuante cercada por um oceano de luzes elétricas. O vento quente de Dubai soprava contra o vidro, mas o frio que eu sentia vinha de dentro, um gelo que nem o uísque mais caro do mundo seria capaz de derreter. Helena estava ao meu lado, as mãos trêmulas escondidas sob a mesa de mármore. O nosso dilema havia mudado de figura. Não era mais apenas sobre a moralidade de uma traição, era sobre a sobrevivência das nossas carreiras e a integridade das nossas famílias. O chantagista havia sido preciso. Meia-noite. Um horário que em qualquer outro contexto seria romântico, mas que agora parecia a hora do carrasco. Arthur? E se for o Ricardo? Helena sussurrou, referindo-se ao vice-presidente da empresa, um homem que venderia a própria mãe por uma promoção. Ele sabe que você é o favorito para a sucessão do CEO. Se for ele, Helena, ele não quer apenas dinheiro. Ele quer o meu sangue e o seu cargo, respondi, observando cada pessoa que entrava no recinto. O bar estava cheio de expatriados e magnatas do petróleo, mas um homem sentado em uma mesa de canto, de terno cinza chumbo e sem nenhuma bebida à sua frente, chamou a minha atenção. Ele não olhava para a vista, ele olhava para nós. Quando nossos olhos se cruzaram, ele fez um sinal discreto com a cabeça. O meu estômago deu um nó. Levantamos e caminhamos em direção a ele como se estivéssemos indo para o matadouro. Para a minha surpresa, não era o Ricardo. Era o Paulo, o meu motorista e assistente pessoal no Brasil, o homem que eu considerava um braço direito, alguém que conhecia a rotina da minha casa, que levava meus filhos à escola quando eu estava em reunião. O choque foi físico. A traição de quem você confia dói de um jeito diferente da traição que você está prestes a cometer. Paulo, o que significa isso? Minha voz saiu mais rouca do que eu pretendia. Significa que a lealdade tem um preço que o senhor parou de pagar faz tempo, Dr. Arthur. Ele disse, com uma frieza que eu nunca imaginei sob aquele uniforme servil. Eu vi o jeito que o senhor olha para a dona Helena há meses. Eu vi as mãos se tocando no elevador da empresa. Eu tenho fotos, vídeos e áudios de conversas que vocês achavam que eram privadas dentro do carro. Ele deslizou um tablet sobre a mesa. Lá estavam as provas da nossa paixão adormecida. Frames de momentos de vulnerabilidade que eu nem sabia que tinham sido registrados. A chantagem era pesada. Ele queria $500.000 para apagar os arquivos. Ou então, na manhã seguinte, a Juliana receberia um link com o acesso a tudo e o RH da empresa teria motivos de sobra para uma demissão por justa causa por conduta inadequada. Helena soltou um soluço contido. O rosto dela, antes altivo e sedutor, agora era uma máscara de pavor. Você vai destruir 2 famílias por dinheiro, Paulo? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu não estou destruindo nada, dona Helena. Vocês já destruíram quando decidiram que a estabilidade do lar não era suficiente. Eu estou apenas cobrando a minha parte para manter o segredo enterrado. Vocês têm até o final da viagem para transferir o valor. Ele se levantou e desapareceu na multidão do bar, deixando-nos sozinhos com o peso do abismo. Voltamos para o corredor dos quartos em um transe absoluto. A tensão sexual, que antes era o motor da nossa viagem, agora estava misturada com um desespero tóxico. Paramos diante da porta 402, o quarto dela. Arthur, a gente precisa parar. Agora. Vamos pagar esse homem e esquecer que isso tudo aconteceu. Ela disse, mas os olhos dela me diziam o contrário. Ela estava aterrorizada, mas o perigo parecia ter aguçado a nossa necessidade mútua. Parar agora não vai apagar o que já sentimos, Helena. O Paulo já tem o que precisa. O dano está feito, eu disse, aproximando-me dela. O dilema atingiu o seu ponto de ruptura. De um lado,
a imagem da Juliana e das crianças, a vida perfeita que eu construí. Do outro, a mulher que me fazia sentir vivo de um jeito que eu não sentia há décadas, agora unida a mim por um pacto de medo e chantagem. Eu a puxei para perto, sentindo a respiração dela acelerada. O segredo agora era um vínculo de sangue. A parte 2 termina comigo fechando a porta do quarto dela por dentro, deixando o mundo, o Paulo e as nossas famílias do lado de fora. O primeiro toque proibido não foi suave. Foi uma explosão de tudo o que vínhamos reprimindo, um ato de rebeldia contra o destino e contra o chantagista. Se íamos cair, que caíssemos nos braços um do outro. Dubai, lá fora, continuava brilhando, indiferente ao fato de que, naquela noite, 2 casamentos começavam a sangrar. Edith, 1. O Paulo não está agindo sozinho. Eu notei que ele recebia mensagens enquanto falava conosco. Alguém dentro da diretoria está financiando a vinda dele para Dubai. Edith 2. Juliana me ligou 10 minutos depois que entrei no quarto da Helena. Eu não atendi. O som do toque do celular no escuro pareceu o grito de um fantasma. Edith 3. Helena tem um plano. Ela disse que, se vamos ser chantageados, precisamos de provas contra o Paulo também. A paixão agora virou uma operação de guerra. O contrato assinado com sangue e o primeiro toque proibido sob a sombra do deserto, a porta do quarto 402 se fechou com um clique metálico que soou como o gatilho de uma arma sendo puxado. Ali, naquele espaço confinado de luxo impessoal, o mundo exterior, a Juliana, o marido da Helena, o Paulo e suas fotos comprometedoras, parecia ter sido sugado por um vácuo. O silêncio era denso, interrompido apenas pelo zumbido discreto do ar-condicionado e pela batida frenética do meu próprio coração. Helena estava de costas para mim, os ombros subindo e descendo numa respiração curta. Quando ela se virou, a vulnerabilidade no seu rosto era a coisa mais erótica e aterrorizante que eu já tinha visto. Se o Paulo já tem as fotos, Arthur. Se o preço já foi cobrado, então não temos mais nada a perder, temos. A voz dela era um sussurro quebrado, uma mistura de desafio e desespero. Eu não respondi com palavras. Eu a alcancei e, naquele primeiro toque, toda a tensão sexual acumulada por 18 meses explodiu. Não foi um encontro poético. Foi uma colisão. Havia urgência, havia raiva pela chantagem e havia uma fome que transcendia o físico. Ao beijá-la, senti o gosto metálico do medo misturado ao perfume dela. Uma fragrância que agora ficaria gravada na minha memória como o cheiro da minha própria ruína. O dilema da estabilidade familiar, que antes pesava toneladas, foi temporariamente obliterado pela sensação da pele dela contra a minha. Naquela cama de hotel em Dubai, eu não era o pai do ano ou o marido exemplar. Eu era um homem se entregando a uma paixão que me fazia sentir vivo e ao mesmo tempo condenado. Mas o prazer era uma faca de 2 gumes. Entre os carinhos, a mente de Helena já operava em modo de defesa. Ela se afastou por um momento, sentando-se na beira da cama, os lençóis de seda cobrindo apenas o necessário. O Paulo é medroso, Arthur. Ele não faria isso sozinho. Ele precisa de suporte técnico para nos seguir aqui e de alguém para garantir que o dinheiro não seja rastreado. Quem na diretoria odeia você o suficiente para gastar milhares de dólares com um detetive e um motorista? A pergunta dela me trouxe de volta à realidade de forma brutal. O suor que esfriava no meu corpo não era mais de desejo, mas de pânico. Refletimos sobre os nomes. Ricardo, o vice-presidente, ou talvez a própria esposa do CEO, que sempre me olhou com desconfiança. O nosso contrato de paixão agora estava sendo assinado com o sangue da nossa reputação. Ele quer o dinheiro até depois de amanhã, quando assinamos o contrato de logística, eu disse, levantando-me e começando a me vestir. A sensação de pós-traição começou a se instalar, um peso cinzento que se infiltrava pelas frestas do prazer. Se pagarmos, ele terá uma coleira no nosso pescoço para sempre. Precisamos virar o jogo. O plano da Helena era audacioso. Ela sabia que Paulo usava um telemóvel corporativo da empresa para coordenar as rotas no Brasil. Se conseguíssemos acesso ao dispositivo dele enquanto ele estivesse distraído, poderíamos clonar as mensagens e descobrir quem era o verdadeiro mandante. Era uma jogada de mestre, usar a espionagem corporativa contra o próprio espião. A nossa paixão agora tinha uma utilidade prática. O nosso caso servia como a isca perfeita para atrair Paulo para uma armadilha. Naquela noite, mal dormimos. Ficamos abraçados, mas não em paz. Cada vez que o meu telemóvel vibrava com uma mensagem da Juliana, "Saudades, meu amor. As crianças perguntaram por você."
Eu sentia uma náusea insuportável. Eu estava vivendo uma vida dupla que exigia um esforço hercúleo para não desmoronar. A Helena, por outro lado, parecia mais firme. Ela já tinha decidido que, se o casamento dela fosse o preço da liberdade, ela estava disposta a pagar. Eu ainda não tinha essa certeza. A parte 3 termina na manhã seguinte, na sala de conferências envidraçada do Burj Khalifa. Estávamos diante dos investidores árabes, assinando o maior contrato das nossas vidas. Eu e Helena trocávamos olhares profissionais, máscaras perfeitas de eficiência. Mas por baixo da mesa, o meu telemóvel recebeu uma nova mensagem do Paulo, enviada de algum lugar dentro daquele mesmo prédio. Bonita assinatura, Dr. Arthur. Mas lembre-se, o papel aceita tudo, mas o vídeo não mente. O tempo está correndo. Eu olhei para a Helena e vi que ela tinha acabado de roubar o cartão de acesso do quarto de Paulo da bolsa da secretária dele, que também viera na viagem. O jogo de espionagem tinha começado, e o primeiro toque proibido fora apenas o prólogo de uma guerra onde o amor era o refém. Edit 1. Descobrimos que o Paulo está hospedado num hotel de classe média baixa, perto do aeroporto. Helena vai atraí-lo para uma renegociação no bar do hotel hoje à noite, enquanto eu entro no quarto dele. Edit 2. Recebi um e-mail anônimo com o assunto O Preço do Silêncio. Contém apenas um link para uma pasta criptografada. O cerco está se apertando mais rápido do que prevíamos. Edit 3. Juliana me mandou um áudio do meu filho menor chorando porque sentia minha falta. Tive que me trancar no banheiro da conferência para não ter um ataque de pânico. A culpa é uma sombra que não me deixa respirar. O retorno ao Brasil e o peso das máscaras sob o céu de chumbo. O plano de Helena funcionou com a precisão de um cronômetro suíço, mas o que eu encontrei naquele quarto de hotel barato perto do aeroporto de Dubai não foi a liberdade. Foi uma nova camada de inferno. Enquanto Helena distraía o Paulo no bar, usando todo o seu charme e a promessa de uma transferência bancária imediata, eu usei o cartão clonado para entrar no seu quarto. O cheiro de cigarro barato e comida árabe requentada impregnava o ambiente. Fui direto ao laptop que ele deixara aberto, conectado a um servidor de arquivos em nuvem. Meus dedos tremiam tanto que quase não conseguia digitar. Quando as pastas abriram, meu mundo desmoronou em pixels. Não eram apenas fotos nossas em Dubai. Havia um histórico de meses. Fotos minhas saindo de motéis em São Paulo, áudios de conversas de corredor e o pior. Havia uma pasta intitulada J Comunicação. Ao abrir, senti o sangue drenar do meu rosto. Eram e-mails trocados entre Paulo e a minha esposa, Juliana. Ele está com ela agora, Juliana. Tenho o registro do embarque. Vamos acabar com essa farsa juntos, dizia uma das mensagens de Paulo. A resposta dela me atingiu como um tiro. Continue. Preciso de provas irrefutáveis para o processo de divórcio e para a cláusula de infidelidade do pacto antenupcial. Não deixe que ele desconfie. A chantagem do Paulo não era apenas ganância pessoal. Era um serviço encomendado pela mulher que eu jurara amar. Juliana já sabia. Ela estava financiando a minha ruína enquanto eu fingia que ela era a vítima da minha traição. O segredo que eu tentava proteger já era o entretenimento noturno da minha própria esposa. O dilema da estabilidade familiar acabara de evaporar. Não havia mais família para salvar, apenas uma guerra jurídica iminente. Fechei o laptop e saí do quarto em transe. Encontrei Helena no saguão, o rosto iluminado por uma esperança que eu estava prestes a apagar. O voo de volta para o Brasil foi a viagem mais longa da minha vida. 14 horas de silêncio absoluto. Helena segurava a minha mão por baixo da manta, achando que estávamos unidos contra o Paulo. Eu não tive coragem de dizer a ela que a minha esposa era a diretora daquela peça. Eu olhava para as nuvens pela janela e via apenas o fim de tudo o que eu construí. Pousamos em Guarulhos sob um céu de chumbo e uma garoa fina que parecia lavar a sujeira daquela viagem. No desembarque, a cena foi de um filme de suspense. Juliana estava lá, impecável, com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao lado dela, o advogado da família. "Bem-vindo de volta, Arthur", ela disse, a voz gélida. Como foi fechar o contrato? Em todos os sentidos, Helena empalideceu ao meu lado, soltando a minha mão instantaneamente. As máscaras caíram no meio do saguão do aeroporto. Paulo apareceu logo atrás de nós, carregando as malas com a mesma servidão irônica de sempre. O peso das máscaras agora era físico, uma pressão no peito que me impedia de respirar.
Eu estava encurralado entre a mulher que eu amava loucamente e a mulher que detinha as chaves da minha conta bancária e da guarda dos meus filhos. A parte 4 termina comigo parado no saguão, no centro de um círculo de olhares de desprezo. Juliana entregou-me um envelope pardo. Você tem 24 horas para sair de casa, Arthur. Helena, espero que a paixão valha o cargo que você vai perder amanhã por quebra de ética corporativa. Caminhei em direção à saída, sentindo o mormaço de Dubai ser substituído pelo frio cortante da realidade brasileira. A paixão que parecia adormecida tinha acordado para destruir o meu mundo, e eu não tinha mais onde me esconder. Edit 1. Juliana já tinha contratado o Paulo como informante há 6 meses. Ela desconfiava desde o bota fora da empresa no ano passado. Edit 2. Helena está em choque. Ela acabou de receber um e-mail de demissão antes mesmo de sair do aeroporto. O marido dela também foi avisado. O estrago foi total. Edit 3. Estou num hotel de beira de estrada agora. Olho para a minha aliança e ela parece um anel de chumbo. A liberdade tem um gosto de cinzas. O veredito das cinzas e a última estação entre o destino e a sobrevivência. O quarto do hotel de beira de estrada na Via Dutra tinha um papel de parede amarelado pelo tempo e um cheiro persistente de cigarro e solidão. Era o oposto absoluto do luxo de mármore de Dubai. Ali, sob a luz trêmula de uma lâmpada fluorescente que zumbia no teto, a grande paixão que parecia ser a resposta para todos os meus problemas estava nua, despojada dos jantares caros e do mormaço exótico do deserto. Helena estava sentada na única poltrona do quarto, com a maquiagem borrada e o telemóvel desligado sobre a mesa. O silêncio entre nós não era mais carregado de tensão sexual. Era carregado de estilhaços. A explosão da verdade no aeroporto não deixou apenas feridos. Ela aniquilou os mundos que tentávamos equilibrar. Então é isso, Arthur? Ela perguntou, a voz rouca, sem olhar para mim. A Juliana sabia de tudo. O Paulo nunca foi um chantagista independente. Ele era o carrasco dela. Nós fomos conduzidos como gado para o abate. Eu não conseguia responder. O peso do veredito final esmagava-me. Em menos de 12 horas, eu tinha perdido a minha casa, o meu cargo de diretoria, o acesso aos meus filhos e a minha reputação. O contrato assinado com sangue em Dubai tinha sido, na verdade, a minha sentença de morte social. A Juliana não queria apenas o divórcio. Ela queria a minha destruição total, e ela usou a minha própria luxúria como a corda para o meu enforcamento. O dilema entre a estabilidade da família e a paixão adormecida fora resolvido da forma mais cruel. A estabilidade fora implodida, e a paixão era agora a única coisa que me restava, mas ela parecia terrivelmente insuficiente para preencher o vazio que ficou. Levantei-me e fui até a janela. Lá fora, os caminhões passavam em alta velocidade, as luzes dos faróis cortando a escuridão da rodovia. Olhei para a Helena e vi a mulher por quem eu me apaixonei loucamente. Ela ainda era linda, ainda era a mente mais brilhante que eu já conhecera, mas agora ela carregava o mesmo estigma que eu. O marido dela já tinha entrado com uma ordem de restrição e a empresa tinha emitido um comunicado interno sobre violação de códigos de conduta. Éramos 2 náufragos agarrados a um pedaço de madeira no meio de um oceano de consequências. O que acontece agora? Perguntei, finalmente encontrando a minha voz. Agora a gente descobre se o que sentimos em Dubai era amor ou apenas o medo de envelhecer em silêncio. Ela respondeu, levantando-se e caminhando até mim. Ela tocou o meu rosto, mas o toque não incendiou nada. Foi um toque de consolo, de quem reconhece um companheiro de cela. O veredito final não era sobre com quem eu ia ficar, mas sobre quem eu me tornara. Eu tinha trocado 12 anos de história por uma miragem de juventude e perigo. A Juliana, na sua frieza calculada, tinha me mostrado que eu não era o protagonista de uma grande história de amor proibido, mas apenas um clichê de meia-idade que ela conseguiu prever e capitalizar. A nossa decisão foi tomada na penumbra daquele quarto. Não houve grandes juras de amor eterno ou promessas de recomeço em outra cidade. Decidimos seguir caminhos separados. A paixão, quando exposta à luz fria da realidade e da ruína financeira, murchou. Percebemos que o que nos unia era o risco, o segredo e o ambiente corporativo. Sem o escritório, sem o poder e sem a farsa, éramos apenas 2 estranhos cansados com malas de viagem ainda cheias de areia de um deserto que já não existia. A parte 5 termina comigo, deixando a Helena numa estação de autocarros em São José dos Campos.
O adeus foi breve, um beijo na testa que sabia a arrependimento. Entrei no meu carro, uma das poucas coisas que ainda estavam no meu nome, e conduzi sem destino. A farsa tinha acabado, a paixão tinha passado. A família era uma fotografia que eu não tinha mais o direito de tocar. Eu tinha escolhido a entrega e o mundo entregou-me o vazio. Sob o céu de chumbo do Brasil, percebi que a pior parte de se perder por uma paixão não é o que você perde, mas o que você descobre sobre o que sobrou de você quando a luz se apaga. Edith 1. Juliana conseguiu a custódia total e a casa de Alphaville. O Paulo recebeu um bônus generoso e agora trabalha para o escritório de advocacia que a defendeu. Edith 2. Helena mudou-se para o interior e está a tentar reconstruir a carreira em consultoria de pequena escala. Nunca mais nos falamos. Algumas feridas não aceitam cicatrizes. Edith 3. Estou a trabalhar como representante comercial numa empresa de médio porte. A aliança está guardada numa gaveta. Às vezes, ao fechar os olhos, ainda sinto o calor de Dubai, mas logo a garoa de Guarulhos traz-me de volta à realidade das minhas escolhas.